Oi, gente bonita, voltando com mais um ponto contraponto. E nessa segunda leva de sugeridos, nós começamos com a Liga dos Super Malvados. Então, eu não acho que é tão bem sucedido quanto poderia ser. Eu até acho que é uma ideia interessante para começo de conversa, mas tem coisas na execução que eu particularmente acho que não foram tão bem feitas. Então vamos devagar. Os designs, eu acho que sofrem um pouco de serem simples demais. Esse show obviamente é 3D, então tinha que ser mais simples, e ainda tem até hoje. Mas eu acho que também tem uma intenção aqui de não deixar nada diferente demais. É um show mais para infantil, então parece que eles estão mais interessados em mostrar que seria alguém maligno, que seria um supervilão, não deixar eles realmente parecidos com supervilões. Claro, tem uma exceção bem clara ali no Voltar, que tem toda uma roupa e não tem uma boca e tudo mais, e isso claramente cria um personagem bastante distinto do que seria um humano normal. Mas se você olhar pro Dr. Frog, por exemplo, ele tem um queixo de metal. Uma das mãos dele é mecânica. E daí... Entende? Aquelas coisas que você faria visualmente para deixar esse personagem maligno não estão ali na maior parte deles. O Brutamontes é um Brutamontes genérico. Isso meio que se estende às atitudes deles também. O Voltar tem uma atitude bem definida de que ele tenta fazer coisas ruins e não entende que ser ruim e ser maligno não é a mesma coisa. Então você tem várias possibilidades divertidas com isso, e eu acho que essa execução é razoavelmente boa. Nós combinamos de ver o primeiro segmento do primeiro episódio, e ali nós temos um pouco do Dr. Frog, mas ele é só inteligente. Ele não é maligno. Ele não acha que está sendo maligno quando faz outra coisa. Ele só é um doutor. E não é nem como se ele tivesse alguma outra atitude, algo como, isso é só meu trabalho, por exemplo, ou eu não me importo com nada. Não, ele simplesmente não é uma participação ali até que precisam dele. Ele tem aquele momento de, eu sei o que fazer. E aí ele tem aquele momento de, eu vou ajudar com a minha inteligência. Mas fora isso, ele não é parte do episódio. Ele tá ali porque botaram na lista que ele estaria ali. Se tivesse uma cena de vamos nos separar pra ser mais rápido, provavelmente estaríamos seguindo Voltar e não ele. E não faria falta. A Ameaça Vermelha é um Brutamontes bobo. E, honestamente, essa piada já é um pouco velha demais pra ser só isso. Eu não acho que funcionou aqui porque eu acho que fica muito no básico. Mas até aí, isso pode ser só o caso de este episódio é mais voltado no Voltar e na personagem que eles usam pra perseguir eles. Aliás, eu devo dizer, como escolha pra um começo de primeiro episódio, talvez não fosse uma boa ideia ser voltado para esse personagem. Talvez se a premissa fosse nós não vamos realmente seguir a Liga de Super Malvados, poderia funcionar. Todo episódio tem um herói da semana ou um evento da semana e eles por acaso tentam ser malignos sem perceber que eles estão seguindo Voltar, que não sabe o que é ser maligno. Poderia funcionar, talvez, mas aí também você tem que estar disposto a criar um personagem e um personagem bom o bastante para ser centro das atenções para todos os segmentos. O evento também, um evento bom o bastante, interessante o bastante para isso, se eles forem ser os extras. Mas não, parece que a ideia é que eles são todos personagens principais, mas quando eles não quiserem usar eles, está tudo bem. Isso não é uma boa ideia. A personagem que foi criada para esse segmento, não sei se ela volta em outros, é um pouco mais desenvolvida que os personagens principais. Só o Voltar é mais desenvolvido que ela nesse episódio. E ela é a garotinha chata que quer as coisas e o pai não sabe dizer não, que é mimada e por puro acaso a trend do momento é ter armas pra lutar contra o mal. É meio estranho, assim, tipo, eu não achei que eu ia ter que apontar isso em algum desenho, que crianças nem sabem sobre isso, que ela meio que precisa ter uma noção de bom e mal ruim pra funcionar, mas ao mesmo tempo ela tem muito mais noção do que uma criança deveria ter se ela acha que tem que ir lutar contra o mal porque ela tem armas. Talvez uma versão mais divertida desse episódio fosse que só tem armas e ela não acha que precisa lutar contra o mal. Ela rouba o troço porque ela só quer usar e se divertir.
E aí ela sai causando mal e a Liga de Super Malvados diz, não, nós temos que ser os maiores vilões. Talvez isso funcionasse melhor, mas não é o que acontece. Desenho de criança, não podemos mostrar que alguém quer ser malvado por si só. A execução, eu devo dizer, a animação, a composição das coisas é muito bem feita. Eu não acho que eu vi nenhum momento em que é colorido demais ou que é colorido de menos. As duas coisas acabam acontecendo em shows 3D, especialmente de bastante tempo atrás. A Liga de Super Malvados é de 2009. O último episódio deles tem mais de 10 anos. Então, você pensaria que talvez tivesse alguns desses problemas, mas não, é muito bem executado, na minha opinião. O problema é que não tem muitas gags visuais. As que tem são até bem executadas, mas não compensa com uma escrita melhor. É um pouco vazio demais na parte da escrita. Na parte dos visuais, honestamente, eu acho que eles fizeram o melhor possível com o que eles tinham. Mas depois que você tem um design, por exemplo, do Grandalhão ou do Dr. Frog, o que você vai fazer com isso visualmente que não seja uma gag escrita e planejada? Nada. Inclusive, quando tem uma dessas, que é no final, eles vão fazer um show de moda para convencer essa garota que ela pode trocar a arma realmente perigosa por outra que eles fizeram correndo, e aí eles convenceram ela que, mas é europeia. Ele aparece com aquele bigodinho meio francês pra tal, e ele tem mais personalidade naquele instante em que ele tá tentando falar com ela e convencer ela do que no resto do episódio inteiro. Considerando quando essas coisas realmente acontecem, quando tem uma gag visual, quando tem o Voltar sendo apontado como bobo, porque ele acha que fazer algo errado é a mesma coisa que ser maligno, eu acho que funciona bem. O meu problema com esse segmento, pelo menos, é que isso acontece pouco demais. Tem muita parte vazia pra chegar nesses pontos que são divertidos, mas que acabam sendo pouco em muito tempo. É um segmento de 11 minutos e eu acho que dá pra tirar 3 ou 4 minutos fácil. Mas quando isso acontece, realmente é bom. Quando o Voltar tá tentando despistar ela, então ele dá a seta pra esquerda, mas aí ele vira pra direita. É muito bem feito de ele realmente virar pra esquerda, pra ela achar que vai tal, mas aí virar pra direita, num movimento rápido e tal. Isso é muito bem feito. Só que o resto do episódio ainda existe. Quando eles estão correndo no supermercado. Não, temos que correr, temos que pegar os itens e tal. Pão integral. Esse é melhor. Funciona bem. Mas precisaria que a escrita fosse muito melhor para isso ser atraente para todas as idades. Como algo para criança, eu não acho que seja ofensivo, mas eu acho que as crianças também achariam um pouco tedioso. Talvez não tanto quanto eu. Porque, para começo de conversa, nós temos, eu acho que alguns 2 minutos, de uma criança mimada entrando numa coisa militar para falar com o pai dela que ela está chateada porque a amiga dela de escola tem a mesma luva de poder de não sei o que ele deu para ela. É tipo um pouco bobo demais para você dar tanto tempo. 2 minutos de 11 é mais de 10% do seu coisa, fazendo uma matemática rápida que pode estar errada, e você vai dedicar a essa personagem que é chata. É meio que aquela infelicidade que acontece bastante de shows acharem que essa personagem é engraçada e ela não é, ela é só chata. Yahoo! Outra coisa do visual que eu achei engraçado também, uma mostra da execução visual tentar ser divertida e engraçada. Quando ela bota a roupa, tem 1 ou 2 momentos que ela parece o Earthworm Jim. De ela ter um pescoço se esticando, porque ela é só um pescoço pra fora da armadura. Então ela tem um pescoço se esticando porque a cabeça dela tem que mostrar que ela tá se mexendo ou algo assim, mas naquele modelo eles não fizeram um corpo dentro de um corpo maior, e eu imagino que seria difícil demais pra começo de conversa, mas aí eles ainda dão um pouco de movimento pra ela, de o pescoço esticar e tal. Só que é o visual tentando ser muito bom numa escrita que, honestamente, eu acho que é um pouco básica demais. E o Voltar parece ter o bigode do Justo Veríssimo. Não é exatamente uma coisa ruim, é só pra apontar mesmo. Eu não gosto muito dessa ideia de personagens que não têm boca. Tipo, se ele tem uma boca ali dentro, ele não estaria mexendo aquilo. Mas eu entendo, você quer dar algum tipo de movimento? Então, pelo menos, coloca aquilo como se fosse uma boca, exatamente no lugar de uma boca. Não, parece que ele tem um bigode. E um bigode muito grande, que se mexe pra dizer que a boca estaria mexendo, seja lá o que ele tenha. Eu não sei o que o Voltar é.
Mas, de novo, não me entenda mal, isso é uma questão de design. Na execução, eu acho que ele é muito bem feito. Não tem nenhum momento que aquilo não está se movendo quando ele fala. Não tem nenhum momento que você olha para os olhos do Voltari e diz, eles só botaram 2 pontos ali. Não, tem um momento que ele tá com os olhos mais arregalados, porque, viu? Ela nos chamou de vilões, ou algo assim, e dá pra você ver que ele tá com os olhos arregalados, porque aqueles olhos que ele tem, seja lá o que aquilo seja, estão maiores e passa a ideia. Mas eu devo dizer que não é maravilhoso, não é nada de ruim pra criança, mas eu acho que é um pouco bobo demais. Muita gente tem esse problema de achar que é pra criança quer dizer que você tem que fazer mais bobo. Não, você tem que fazer o melhor possível com menos. Elas têm menos experiência de vida, então você tem que fazer mais piadas melhores. Enquanto que talvez, se você faz uma coisa pra adultos, você pode fazer só uma referência, isso já é uma piada, mas pra criança, não. Você não pode só fazer uma referência. Mas é isso que eu acho. Então, na questão dos designs, eu concordo que eles são bem fracos, realmente, não são tão memoráveis. Como você disse, o líder deles tem o que parece ser que aparece a boca dele se mexendo, só que não é realmente, é uma parte da fantasia dele e não funciona tão bem. Eu até entendo personagens com bigodes em desenhos antigos, como era para ser uma piada rápida, mas como ele tá com uma roupa inteira e tá com aquele negocinho mexendo, realmente fica um pouco mal feito. Eu também concordo que aqui existem muitas piadas que realmente funcionam. Enquanto eu falo no meu ponto que existem algumas que não funcionam, eu acho que a maior parte aqui funciona do que eles tentam fazer. Sobre os personagens em si, eu acho que o maior problema aqui é que eles estão muito vazios. Eles não conseguiram demonstrar muito sobre como são os personagens, qual é a personalidade deles. Tem o líder, tem o que é o cientista, tem o que é o forte e é bobo ao mesmo tempo. Tem também o outro personagem que parece que foi um pouco de potencial dispersado, ao menos nesse segmento, que parece que vai ser o pet deles, que literalmente é como se fosse um cão mutante que não fala e ele só vai agir como pet, realmente não tendo tanta personalidade ou algo único sobre ele. Só que teve algumas coisas que você comentou também que eu acho que são importantes de se falar. Sobre a garota e ela ser a que tem mais personalidade deste segmento, e eu também não sei se ela vai aparecer no resto da série, eu não gostei pelo fato de ela, sim, ela tem personalidade, mas ela é aquela garota mimada e a resolução literalmente do episódio é que ela quer algo que esteja na moda. Sim, é um traje, não é realmente como se fosse roupas, mas tem também uma parte do episódio que ela é distraída por estar colocando sapatos e, considerando a personalidade dela desse episódio, é aquele estereótipo de a garota vai se distrair de algo importante pra sapato, roupa, coisa assim, que eu não curto muito ver em geral. Na questão da animação, o maior problema que eu vi aqui é problemas iniciantes, como por exemplo a câmera de uma cena estar de uma certa forma e daí a câmera da cena seguinte estar de uma forma diferente que não fica tão natural. São coisas um pouco mais técnicas que eu notei porque eu já estudei um pouco sobre isso. Eu acho que se alguém visse esse episódio mais de uma vez, provavelmente notaria, mas não é algo que atrapalhe muito. Eu concordo que para 2009 essa animação está boa, não está tão ruim quanto várias animações 3D dessa época. Eu diria que eu veria mais dessa série para ver como ficou. Eu não curto muito, como eu disse no meu ponto, a história de são vilões e daí eles estão fazendo coisas bobas porque eles acham que é do mal. Realmente é algo que eu não gosto, mas da maneira que eles executaram, eu veria mais pra ver como é que foi os outros episódios. E é isso, pessoal. Não se esqueçam de ver meu ponto no meu canal e até mais. Fui! Muito obrigado por assistir. Se você gostou, curta e assine o canal e por favor considere se tornar membro para ajudar na produção dos próximos vídeos. Ou considere doar para o Pix do canal. perguntas@resenharedonda@gmail.com